Agro do Futuro é o podcast que traz para a mesa as conversas necessárias e importantes para o presente do agronegócio brasileiro. Eu sou a Gibetim e a cada episódio vou aprender junto com vocês e com os especialistas selecionados pela AgroSelections, para que assim, juntos, possamos caminhar para um futuro promissor e de mais e mais resultado. Esse é o Agro do Futuro. Vem comigo. Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do nosso podcast Agro do Futuro. E hoje, eu ia até falar Agro do Futuro Visitantes, porque essa mesa tá assim, vocês não têm noção do que te aguarda nesse podcast. Fica aqui com a gente até o final, porque essa mesa hoje não vai passar 1, 2 visitantes, não. Se tudo der certo, a gente vai receber aqui uma turma maravilhosa para falar com você sobre a Expedição Araguaia-Xingu. Você já ouviu falar da Expedição Araguaia-Xingu? Talvez, se você ainda não ouviu falar, é porque você não faz ideia de que ela estava já acontecendo lá do lado mato-grossense do Araguaia, e agora ela está chegando aqui no lado goiano, onde a maior parte do nosso público está aqui no estado de Goiás. Então, a gente vai falar sobre essa expedição, entender um pouquinho a história dela, quem que está participando, o que você pode esperar e te deixar já na expectativa, né, do que vem por aí. Então, vem comigo que a conversa hoje está grandiosa como o Vale do Araguaia. Para falar com a gente sobre a expedição, nada melhor que o idealizador e organizador, né, da expedição, está aqui com a gente. Ele também é empresário, tá? Pecuarista, à frente da M2 Agro. A gente está recebendo hoje Marcelo Machado. Bem-vindo, Marcelo. Olá, Gi. Olá a todos os amigos que nos acompanham aí pelo Agro do Futuro, né? É isso. Estamos aqui para contar um pouco de história do agronegócio e também entendemos que podemos fazer parte desse futuro do agro. Já estamos fazendo esse futuro do agro, né, Marcelo? Já estamos, e vocês com a expedição já estão fazendo há tempos, inclusive, parte desse futuro. A mesa está completa, né? Você está aí no YouTube. Se você não está no YouTube ou só está ouvindo no rádio, colocou aí no Spotify para tocar, e vem com a gente, acessa aí o YouTube depois, você vai ver a carinha de todo mundo aqui, que é importante que você conheça essas pessoas, porque eles estão realmente movimentando o agro. Então, para falar com a gente hoje, a gente tem aqui mais companhia nessa primeira rodada, porque depois a gente vai trocar o pessoal, que o estúdio está cheio de gente hoje aqui, do jeito que eu gosto. Então, quero dar as boas-vindas também para a Mariane Hipólito. A Mariane, que é administradora de empresas, à frente da M2 Log e também organizadora da expedição do bem. Tem muita coisa aí para a gente falar também, né, Mari? Já chamo de Mari, né? Que a gente estava falando aqui, dá dinheiro, mas não dá intimidade, mas eu já ganhei intimidade, queira ou não queira, já virou Mari para mim, uma querida. Bem-vinda. Muito obrigada, Jean. Um prazer fazer parte, participar aqui desse podcast. Tenho certeza que a troca de experiência aqui vai ser muito bom para nós e para quem está assistindo. Eu também tenho certeza disso. E já está com a mesa organizada agora, Kennedy? Tudo certo. Agora ele já está problemas aqui. Resolvidos. Problemas resolvidos, a mesa está em ordem. A gente vai também conversar com o Kennedy de Oliveira Alves, o Kennedy que é CEO da Berrante Software Pecuário. Bem-vindo. Olá, Gi. Obrigado. Mais uma expedição, uma expedição do bem que a gente participa. Olá, ouvintes do canal. É um prazer participar novamente, um prazer estar aqui batendo esse papo. Fico muito feliz de recebê-los, viu? AgroSelections é um hub de negócios para o agro e de conexões, né? Então, a gente está aqui na Agrovia Castelo Branco e uma das coisas que os sócios aqui sempre, eles trazem isso do DNA do negócio, que é realmente de gerar conexão com quem está fazendo o diferencial no agro. Eles falam assim, todo mundo pode se associar a AgroSelections? Não. É realmente porque a gente faz uma seleção de empresas para participar. Então, quando a M2 chegou aqui com a proposta da expedição, apresentou a expedição para a gente, uma possibilidade de patrocinar, e a gente viu e falou assim, não é, a gente não quer patrocinar não, a gente quer estar dentro, quer participar, quer engajar. E eu queria que a gente contasse um pouquinho da expedição para quem está chegando e nos assistindo,
Para quem não conhece, para quem conhece, para reviver um pouquinho da história da expedição, e para quem não conhece, Marcelo, fala assim, como começou, onde surgiu a expedição Araguaia-Xingu, por que Araguaia-Xingu? Isso aí. Gia, a nossa história com o Vale do Araguaia e o Xingu é uma história que vem há décadas aí, é uma história de amor muito grande, né? Eu me recordo bem aí, com 5 ou 6 anos, subindo aí, fui criado em meio às rodas do caminhão do meu pai, subindo em caminhão aí, indo buscar boi no Xingu, meu saudoso pai, o Batistão. E assim, a gente tá lá no Vale do Araguaia e do Xingu simplesmente a vida inteira, né? Eu tenho 40 anos e quando eu sento em rodas de conversa, é difícil você achar um mato-grossense com essa idade. Na maioria dos mato-grossenses, pessoas que nasceram lá, têm aí seus 20 e poucos anos, tá? Então, assim, a ideia da expedição Araguaia-Xingu surgiu numa prosa com meu saudoso pai, quando nós enfrentávamos naquele momento um problema muito sério agrário em uma região que chamava Posto da Mata, né? A gente tivemos aí uma criação de uma reserva indígena arbitrária aí pelo governo, na época o governo Dilma, e foi uma barbaridade o que aconteceu lá. Mais de 7 mil pessoas ficaram desabrigadas, pessoas aí com 30, 40 anos que nasceram na propriedade foram simplesmente despejadas, né? E ficaram sem lá. Isso foi um episódio assim, muito triste para o Vale do Araguaia e para o Xingu, que só quem viveu isso sabe na pele o que isso significou. E naquele movimento que estava acontecendo naquele momento, a gente já tinha um bom relacionamento com os canais de TV para aquele momento, e antes a rede social era bem mais tímida do que é hoje, vamos falar assim, os comuns não tinham tanta voz, né? E meu pai me provocou, falou assim, olha, traz o pessoal aí do canal e vamos rodar aí 2 ou 3 fazendas, mostrar que isso aqui é gente do bem que está aqui, é gente que está produzindo, é gente que pagou por essa terra, é pessoas que herdaram, pessoas que nasceram em cima dessa terra, que não tem nada a ver com a área indígena. E a gente começou a articular nesse sentido, só que antes da gente executar o projeto, tivemos lá a perca, a criação da reserva, e aí não deu certo, infelizmente. Porém, ficou a ideia, né, da gente mostrar mesmo para o Brasil, para o mundo, lá do Araguaia, o Xingu, que é uma região sofrida, assim como lá do Goiânia também, né? E quando foi em 2017, já com o intuito até de promover assim, o nosso negócio, a nossa empresa, que a gente sempre foi muito envolvido com a classe produtora, né? A gente elencou ali alguns clientes nossos, na verdade, como cases de sucesso e fizemos a primeira expedição Araguaia-Xingu. O objetivo era mostrar aí a turma que estavam fazendo ali naquele momento, usando as tecnologias daquele momento, mostrar isso aí para a TV, na época que era ainda o canal mais forte, né? E a repercussão foi muito positiva, assim, foi lindo de ver o negócio, né? E hoje vem até assim, um sentimento nostálgico quando a gente... Que ano que foi Foi em 2017 a primeira expedição. Quando a gente coloca, assim, vai olhar assim, as imagens da primeira expedição Araguaia-Xingu, é impressionante. Tem menos de 10 anos, mas a tecnologia de produção mudou, mesmo. Né? A gente queria fazer imagem com a turma de cima, o pessoal subindo em caminhonete, subindo em caminhão. Umas câmeras desse tamanho assim, cara. Impressionante, sabe? Então, muita coisa mudou. Enfim, e fizemos essa primeira expedição de uma forma muito simples, modesta, do nosso jeito, do jeito M2 de ser, vamos falar assim, visitando nossos parceiros. E, assim, a repercussão foi muito boa. O fato é que ninguém mostrava da porteira para dentro o que estava acontecendo no Vale do Araguaia e o Xingu. Ninguém mostrava. E a gente foi lá, mostrou isso aí, a repercussão foi muito boa. A gente foi abordado aí por outros parceiros, né? E, porém, ali em 2020, teve pandemia, a gente deu uma recuada no projeto, mas esse tempo foi bom porque
porque foi um momento que a gente amadureceu também como projeto, eu me refiro. Em 2022, nós ressignificamos a expedição, reposicionamos o negócio, criamos um propósito, convidamos os parceiros para viabilizar financeiramente o projeto, contamos com o apoio do canal Terra Viva, do Grupo Bandeirantes de televisão, que abraçaram o projeto e foi um estouro, assim, 2022 foi uma virada de chave, a gente trouxe bons profissionais que agregaram ao projeto e depois disso teve a edição de 2024, esse ano mais uma vez um novo desafio, né? E estamos aqui, fazendo esse movimento aqui, também querendo mostrar para o Brasil um pouco desse Vale do Araguaia goiano. Que maravilha, né? E assim a gente vai rompendo as fronteiras do agro, inclusive, né? Porque a gente fala muito que o agro só conversa com o agro e às vezes ainda a gente conversa mal, né? Uns com os outros, né? A internet facilitou muita coisa, mas a gente estava falando agora há pouco aqui, mas ao mesmo tempo distanciou, né? Porque a gente agora só está na internet e aí nem tudo chega para a gente, né? Porque tem tanta coisa acontecendo que nem tudo chega. Aqui a gente fala muito no Agro do Futuro da importância de você ir buscar informação em canais que realmente tenham conteúdo interessante para te passar. Não ficar só olhando aquele monte de coisa que recebe no WhatsApp, que às vezes nem tem fonte, está com corte, você pega só uma parte da informação, você não sabe de onde veio, mas ir buscar informação de lugares que realmente, pessoas que estão com responsabilidade, se debruçando sobre aquele conteúdo, e o que vocês estão fazendo é isso, né? Vocês estão selecionando aqui, conversando com produtores, indo para dentro das propriedades, sem maquiar nada, é mostrar o que está acontecendo mesmo naquelas propriedades, né? Quais são os cases? Isso é muito legal para o produtor poder acessar um conteúdo rico desse jeito, né? É isso aí. Gi, você falou uma coisa interessante sobre comunicar com quem está de fora do agro, né? A gente tem uma fala ali do Guilherme Pinesi, que foi case de sucesso 2 vezes da expedição já, falando que o produtor se comunica muito bem com a turma dele. E aí, falando no dia a dia nosso aqui, a gente conversando com o colega Ricardo Passos, outro dia, da Cria Fértil, que é parceiro da Expedição Araguaia-Xingu, a gente falava assim, a turma do agro gosta muito de conversar, né? De papear, de prosear, de resenhar, né? Então, assim, mas e aí, para fora do agro, como que isso está sendo comunicado, né? Então, assim, eu gostaria até que a dona Mari, minha mulher, minha esposa, minha maravilhosa, eu gostaria até que ela falasse um pouco sobre a experiência sua. Ela veio para o Mato Grosso, ela está conhecendo esse universo agro há quase 5 anos, e aí eu gostaria que ela falasse um pouco dessa experiência dela. Então, Gi, eu quero agregar realmente essa fala, porque eu, particularmente, sou muito fã, né, da expedição, justamente porque ela tem essa possibilidade, né, por ser transmitida em canal, de levar para fora. Sou da capital, então, assim, isso faz muito jus. Realmente, para quem está aqui, acho que tudo é tão óbvio que não tem muita essa atenção de passar para fora. E lá fora, na capital, eu sou da capital de São Paulo, lá não prega muito. Tanto é que, assim, tem coisas que é tão óbvio aqui que eu falo, gente, que ignorância minha. Por exemplo, o algodão, sabe? Não saber como que é plantado. Você entendeu? Então, assim, realmente falta muita informação. E o que chega de informação é distorcido. Então, assim, ai, carne faz mal para a saúde. Ai, o agro é agressivo. É assassino, não sei o quê. Não é, a realidade é totalmente diferente. Então, assim, eu tenho bastante orgulho em participar e também sou fã do projeto, né? Sou suspeita para falar, mas realmente a ideia é muito boa. Passar mesmo o que acontece dentro do agro e para que as pessoas também de fora tenham conhecimento, não só disso, mas também do turismo, né? Que é o que a gente... Você não é fã não, bem, você pulou para dentro e tá organizando, tá palpitando. Fã alguns passos atrás. E eu estou impressionada de verdade com isso tudo. Como que aqui é pujante, como que
que o agro é rico. É muito clichê, né? A pessoa, tudo vem do agro, mas a gente não tem a noção, a dimensão de que, de fato, tudo vem daqui. Né? A gente pegou a estrada vindo pra cá e, assim, você fala, meu Deus, que é isso? A gente precisa sair. Minha avó, Dona Ana, falecida já há quase 30 anos, 20 anos já. Dona Ana falava assim, a gente precisa sair de casa para ver o mundo. Porque o mundo não vem até a gente. E a gente precisa sair de casa. E o que a gente está fazendo com a Expedição Araguaia é saindo de casa para ver o mundo e levando para quem não tem oportunidade, às vezes, de fazer uma expedição como essa, né? No começo do ano, eu tive a oportunidade de participar de uma expedição da Expedição Safra aqui em Goiás. A gente rodou quase 6 mil quilômetros em uma semana também. Mas, assim, rodamos muito, 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 muito. E dezenas de municípios. E eu nunca tinha ido para algumas das regiões que a gente foi de carro. E quando você passa por esse estado e você vai rodando, você fala assim, gente, olha a grandeza que é isso aqui. E muita gente nunca vai ter oportunidade de botar os olhos sobre isso, né? Então, eu acho muito importante em muitos dos aspectos. A expedição é importante em muitos aspectos, mas esse é um deles. Inclusive, que é realmente mostrar o Brasil para o brasileiro. Mostrar, né, os desafios também, porque tem bastante. Então, assim, você é inclusa, né? Nesse projeto, você vê que realmente... chegar lá na mesa da dona de casa, lá aconteceu muita coisa. Pro bife chegar lá, acontece muita coisa, assim, na questão logística, sabe? Então, assim, você começa a valorizar. Essa é a palavra. Você valoriza quando você tem a informação correta, porque você vai ver que realmente, assim, é valioso, é sustentável. A gente quer o bolo de milho quentinho, né, Mari? Te falei, né, Gi? Exatamente. Mas você não quer saber como que, né, qual foi o processo, como que funciona. Quantas mãos passaram por ali até o bolo de milho. Não, qual que é o nome daquela que você me mostrou? Seringa, né? A seringa. Que envolve o trabalho manual. Eu fiquei impressionada, eu nunca tinha visto. E eu vi um monte, assim, e falei, meu Deus, isso aqui não tem máquina, são pessoas. Você pode falar com propriedade um pouco melhor então, sobre isso? Assume a responsabilidade, pega para si e comunica que esse povo lá de São Paulo, assim, o que está acontecendo aqui no campo, né? Não, realmente. Então, assim, um dos objetivos da expedição é esse, e eu tenho certeza, assim, de acordo com a minha caminhada aí, que a gente está conseguindo entregar isso muito bem e vamos nos empenhando cada vez melhor. Esse ano, né, tem essa particularidade aí, essa novidade de estar realizando aqui em Goiânia, então isso pra gente também vai ser muito rico. E é isso, gente, acompanha aí que tem muita coisa boa. Eu queria pegar essa deixa que você falou aí dos desafios e queria jogar aqui essa batata quente pro Kennedy. Kennedy, que o agro tem muito desafio, a gente sabe, gestão é um deles. E aí, quando você foi para a expedição, o que você... Como que você virou a chave e falou assim, acho que eu preciso levar a Berrante para essa expedição? Me fala como que isso aconteceu. Hoje, então, Marcelo, ele vem me convidando desde a primeira expedição. E eu muitas vezes, não, a gente está aqui trabalhando, mexendo com as coisas, e faz assim, não dá tempo. Né? Tem uns incêndios para apagar aqui. E aí um dia a gente, vendo os episódios, né, das anteriores, a gente falou assim, caramba, que legal. Eu sempre gostei de gente, fui convivido no meio de pessoas, na minha família, família de pecuaristas, eu tenho mais de 100 anos aí de pecuarista na veia aí, e eu lembro do meu avô, né, finado Altino, eles tinham um hábito de visitar um ao outro para conversar, para trocar experiência, para falar de um negócio se é bom ou não, pra, né, um ajudar o outro ou para ver, né, bater o papo, né, aquela prosa. E mudou, as coisas estão mudando, né, está entrando formas de comunicações que às vezes estão isolando, né, as pessoas. E a gente tem que falar assim, na hora que a gente começou a visitar os heróis locais, né, que são heróis, pessoas assim simples, que nascem do berço simples, mas que estão fazendo muita coisa legal, que está produzindo alimento para o mundo, né, e muitas vezes ele não tem tempo para falar, né, ele tem que estar trabalhando. Então,
A Berrante, né, quando ela viu esse projeto que dá voz ao agro, eu falo que é o agro falando, né, do agro, né, não deixando a ONG falar do agro. Então, é um projeto que a gente abraçou. Falei assim, não, nós precisamos mostrar essas pessoas, esses heróis locais, simples, esses puros brasileiros aí que ajudam a alimentar o mundo. Então, a expedição tem muito disso, né? Ele valoriza essa pessoa, desde das pessoas que começaram a desbravar o Brasil, vamos dizer, muitas vezes as pessoas deixaram o conforto de uma capital, de uma grande cidade e enfrentou, né? Eu lembro que eu conversava com alguns produtores que eu andava já nessa região do Vale do Araguaia há muitos anos. Ele falava para mim que para andar 40 quilômetros gastava 10 dias, né? Porque tinha até que fazer ponte. Aí ele já levava os equipamentos para construir uma ponte, né? Porque a ponte tinha rodado. Então eu ficava, caramba, né? E muitas vezes, hoje uma pessoa da capital, ela olha ali a carninha embalada, o leitinho na Tudo caixinha e fala, não, é muito fácil, é muito simples. Não é não. Então, ele teve muito suor, muitas vidas ali dedicadas, horas dedicadas. E esse projeto, a gente está comprando ele de novo, né? A gente participou o ano passado no Vale do Araguaia e Xingu, Mato Grossense, né? Marcelo, quando ele comentou a ideia de fazer em outro lugar, eu falei, caramba, é o Vale do Araguaia goiano, né? Porque o Araguaia é um rio muito importante do Brasil aí, e também o lado goiano aí tem heróis locais que a gente precisa falar, a gente precisa mostrar isso, eu ver heróis simples, locais, pessoas que fazem realmente o Brasil. Então, estamos comprando novamente a ideia, Software Berrante está vinculada aí novamente num projeto maravilhoso, né? Um projeto que hoje está muito moderno, né? Sai na televisão, sai na rede, sai nos canais de comunicação, nas redes sociais. Se adaptando, né? Que o mundo está evoluindo. Né? É isso. E a gente comprou essa ideia novamente porque a gente quer ver a nossa marca vinculada a um projeto que honra e valoriza as pessoas que fazem esse Brasil acontecer, que fazem o agro acontecer. Que bom, é isso. Acho que isso é muito importante, sabe? Eu estava até com um dado aqui que eu ia citar, que às vezes a gente fala assim, a Mari falou mais cedo que quem está no dia a dia não percebe que o básico precisa ser mostrado, precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser falado, né? E aí tem uma informação aqui, olha, que 17,3 milhões de pessoas nos Estados Unidos, ou seja, 7% dos adultos norte-americanos acreditam que o leite achocolatado vem diretamente de vacas marrons. Então, assim, não é só um problema... Isso me dá um certo alívio e, ao mesmo tempo, um medo, porque você fala assim, é tão grande, não é exclusividade do Brasil, tá? Não é só o agro brasileiro que não consegue conversar, não. A gente está aprendendo e está fazendo barulho e tem se movimentado muito, mas essa questão das bolhas, dos algoritmos, dos nichos, isso tem acontecido no mundo todo. É uma mudança comportamental que a pessoa fica só dentro daquela bolha dela. Então, é importante que a gente crie mesmo ferramentas e programas como a expedição, né? Projetos como esse, que realmente dá a possibilidade da gente falar com as pessoas, ver a realidade delas, levar isso para mais e mais pessoas, para a gente ir mudando um pouquinho, né? Para as crianças crescerem sabendo, né, a origem verdadeira das coisas, porque isso não é falado também. Não. Nós precisamos de fazer isso, Gi. Nós precisamos. O que a gente passa para as próximas gerações, isso significa exatamente se a gente vai continuar na atividade ou não, tá? Quando eu era criança, meu pai chamava eu para trabalhar. Vamos trabalhar? Eu ia trabalhar de quê, gente? Eu ia fazer nada, eu ia atrapalhar ele trabalhar. Mas eu tenho um modelo mental que quando eu ia brincar na fazenda, em cima de um caminhão, quando eu fui aprender a dirigir, e aí não importa que alguém fala que é errado dirigir com 7, 8 anos, entendeu? Quando eu ia fazer isso, eu tinha na minha cabeça que eu estava indo trabalhar. Então, eu tenho um modelo mental que trabalho é uma coisa gostosa, uma coisa boa. Esse negócio de sextou, eu odeio essa história. Eu odeio isso, não gosto disso aí. Entendeu? Porque, assim, não tem nada melhor no mundo que trabalhar, não, gente.
né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade de passar isso aí para as próximas gerações. E, assim, se a gente não comunicar como o Kennedy falou, em nosso nome, outras pessoas vão comunicar. A gente precisa de fazer isso, igual você falou assim, em outros lugares do mundo também tem a dificuldade de comunicação dos produtores. Mas no Brasil é especial, gente. Nós somos competitivos, nós somos sustentáveis, nós somos referência. Sim. Só que a gente não tem um governo que olhe por nós. E eu não estou falando de governo de direita ou de esquerda. As políticas públicas adotadas aí nas últimas décadas, talvez aí nos 2 últimos séculos aí, nunca foi de valorizar o produtor. Né? Então, assim, é uma coisa que certamente a gente vai passar aí gerações para as coisas entrarem no eixo, mas eu acredito mesmo que a gente pode dar o primeiro passo e a gente deixa para a próxima turma aí ir caminhando para deixar de pé um negócio que é o agronegócio, que no final da história é só fazer comida para o povo, né? Só fazer comida para a população mundial. Eu falo aqui para os meninos aqui no estúdio com frequência, isso que eu falo assim, a cada 2 anos vai entrar gente, sai gente do executivo, do legislativo, mas não vão pagar boleto nenhum nosso. A gente tem que continuar cuidando do nosso, fazendo, trabalhando, porque não, se a gente ficar esperando vir de algum outro lugar, a gente vai morrer esperando. Então, o que a gente tem que fazer é isso. Unir pessoas que tenham essa visão, que tenham interesse em fazer o agro crescer, em se conectar, e que estão investindo em seus negócios, estão investindo em numa construção de uma sociedade melhor, como a Expedição do Bem faz junto com a Expedição Paralelo, né? Acontecendo tudo isso. Acho que é isso que vai fazer a diferença, sabe? E aí a gente vai, aos poucos, melhorando quem é que está lá em cima. Mas não dá para esperar. A gente não pode esperar, não. A gente tem que fazer isso acontecer, porque o agro não vai esperar. O agro não para, gente. Todo dia é dia. Não tem sextou para vaca leiteira. Tem, Marcelo? Não tem jeito nenhum. Não tem, né? Só que também, assim, tem um lado gostoso do negócio, né? Também tem um lado leve. A gente, quando estava desenhando o projeto da Expedição 2024, a gente estava pensando assim, o que a gente vai trazer de coisa legal aqui, de novidade, né? Aí veio uma baita de uma ideia da Dona Mari, que foi incluir dentro da nossa grade de episódios, dentro do nosso movimento, a valorização do turismo rural e ecológico. Aí ela veio falar com isso e no primeiro momento eu sempre faço contraditório. Eu falei, não, vamos ver. Não, isso aqui não sei se funciona não. Né? Aí eu dei uma provocada assim nela. Ela falou, não, isso aqui é água, você não está entendendo. Fala um pouquinho. Porque eu falei, você não tem noção do quanto isso aqui, porque às vezes você está tão focado aqui no trabalho, né? Que é normal, natural, que você e as pessoas daqui não têm noção do quanto isso aqui é lindo, é rico, é maravilhoso. E assim, tem lugares incríveis que eu já visitei, tem lugares que eu ainda não visitei, mas pretendo ir em breve, que assim, para que ir para Maragogi, né? Aqui tem coisas lindas, a pesca, né, que é um esporte, né, que então assim muito bem valorizado. Tem pessoas do mundo inteiro pescar e encontram peixes lindos. E isso aqui é divino. Então, assim, também dá pra incluir isso, também precisa ser mostrado. O Kennedy deu sorte lá, né? No Araguaia lá, né? Tem que visitar. Deu sorte? O Kennedy pegou um peixinho. Mostra as imagens dele pescando aí pra você. Pois é, não, eu que peguei eles chamam lá de bichona, né? Que é a piraíba. Você pegou mesmo a piraíba. Peguei, depois de 3 que escapou do olho desse tamanho, mas eu peguei uma que depois o Marcelo queria pegar e falar que era dele. Eu falei, não, eu te empresto, mas eu que você tem que falar que eu peguei. Todo mundo tirou uma fotinha. Nós fizemos um desafio lá no Rio Araguaia, na pousada Bora Pescar, do meu companheiro Camelo lá. A gente fez o desafio, compomos as equipes e a gente saiu para o Araguaia em busca da piraíba, né? Será que vai ter sorte esse ano de novo? Então, será? Vamos ver. A Dona Mari não quer tirar da grade, não, esse tema, que é o turismo rural. Não pode tirar. Mas eu acho que é importante, o turismo, né, Mari? Tem que ser valorizado também aqui, que tem coisas lindas. E os lugares, né, que oferecem esse tipo de evento tem que também ser mostrado, porque... Não, mas é uma das riquezas do Vale do Araguaia, né? A gente precisa mostrar mesmo esse movimento. Quando eu mudei para Goiânia,
eu fiquei muito impactada, assim, de ver eu falo assim, o efeito Araguaia, né? Que a gente está gravando aqui no meio de julho. Roda essa agrovia Castelo Branco, você vai ver que o trânsito está mais leve, está fluindo e tal. A gente tenta marcar a reunião, as pessoas falam assim, não, estou na Araguaia, eu volto tal dia. Não, essa semana eu estou na Araguaia, eu volto. Então, assim, e esse efeito Araguaia, para a gente que é de São Paulo, a gente não tem isso. Ninguém vai parar. Não existe um movimento em que todo mundo meio que combina e para naquele... a não ser se a gente pegar do Natal para o Réveillon, não acontece. E aqui é muito forte isso. E é muito cultural. E é muito bonito. A gente tem que mostrar mesmo isso. Porque é uma riqueza. A oportunidade que a gente tem de estar em contato com a natureza, com esses lugares incríveis, com água, eu acho que tudo isso vai deixando a gente mais desperto e muda o nosso olhar sobre o agro no geral, né? Muda a forma como a gente trata o agro, como a gente se comunica com o agro. Então, acho que são conexões muito importantes que a gente tem que fazer. Então, acho fantástico. Eu tô com a Mari, não vai tirar, não. Tem que ver quem tem que manter o turismo. Uma parte importante que a gente percebe nessas andanças do Brasil aí, a gente está falando do turismo, está falando de um rio que é muito importante, que é o Araguaia, que divide vários estados aí do Brasil, e a gente percebe que junto com isso, a preservação ambiental que o agro, né, porque ali na margem desses rios aí são fazendas, são produtores rurais que estão preservando, né? E muitas vezes ninguém observa isso, a pessoa deixa de abrir parte lá da fazenda, tem que fazer cercar nascentes para continuar o Araguaia, continuar, né? E a gente percebe que o produtor, muitas vezes aí por desinformação, foi taxado aí como desmatador e tal, mas na verdade, é o contrário, quando a gente está andando aí no Brasil nesse Brasil de água verdadeiro, ele é um grande preservador. Né? O Brasil aí, dos dados da Embrapa aí, mais de 60% das reservas ainda continuam intactas. Sim. Então o Brasil ainda está, vamos dizer, quem que e tem a maioria delas estão dentro das propriedades rurais. Bem pontuado, bem pontuado. Porque isso é uma das coisas, às vezes, que eu acho que a gente tem que mostrar. A gente vai mostrar, porque, pelo que eu vi da rota, a gente, inclusive, tem propriedades com grandes áreas aí, né, para a gente visitar, já sabendo que... Eu já estava até aqui na produção, aqui falando com os meninos, será que a gente vai ver uma onça? Que já tem, olha, tem na propriedade aqui na reserva ambiental, tem onça, tem anta, tem jacaré. Eu falei, gente, imagina que coisa linda se a gente tiver a oportunidade de ver esses animais ali, né, no seu habitat natural. Então, é muito rico mesmo, isso a gente precisa falar. Tem profissional ruim em todo lugar, em toda profissão. E aí, mas é a maioria? Não. Tem um ou outro, e que muitas vezes nem é produtor. É o cara que é o empresário lá, que fez uma investida que não tem relação nenhuma com agro, e aí ele promove um desmatamento. Mas é um caso em quantos milhares de preservação. E esse um caso acaba arrastando e não é a realidade, né? O produtor brasileiro, ele preserva, ele cuida realmente, ele quer realmente... Por isso que é importante ser mostrado, porque a realidade é totalmente diferente do que a gente escuta. Ele ama aquilo, né? Pois é, mas vamos mostrar isso. Vamos mostrar. E tem muita coisa para a gente falar dessa temporada 2025, né, Marcelo? Exatamente. Após 3 temporadas lá no Mato Grosso, a gente foi provocado, conversando com alguns amigos aí, e a gente topou o desafio de mostrar aí esse Vale do Araguaia goiano para o Brasil aí, lugar aí de importantes personalidades do agronegócio brasileiro, né? Tem muitos cases de sucesso bacana, pena que não dá para visitar todos aí em uma temporada, mas isso deixa brecha aí para as próximas temporadas, né? Mas a gente vai mostrar um pouco do Vale do Araguaia goiano. De primeira, a gente se apoiou ali na Berrante, no Kennedy, começamos a conversar com as pessoas. Logo menos ele trouxe um parceiraço nosso ali, que é o Ricardo Faleiros, do Novilho Precoce, esse grande classista, produtor.
E um cara de uma energia fantástica. Eu vou achar bom demais a hora que ele sentar. Bora, vamos trazer o Ricardo. E ele conseguiu aí trazer ótimas conexões e a gente foi... Eu gosto de falar que é a rede do bem, onde a gente vai conversando com um, que linka com o outro, que linka com o outro, e passa um pouco, a gente está aí num movimento comum onde todos saem ganhando, de fato. É isso. Eu tenho certeza que sim. Que ganhando já estamos todos mesmo com um trabalho lindo desse. Kennedy, qual que é a expectativa? Eu quero conhecer mais lugares, né? Quero visitar, ver o que os produtores aí, os pecuaristas do Vale do Araguaia goiano estão fazendo. Acho que vai surpreender a gente também, né? Aqui a gente está tendo uma conexão interessante, um envolvimento, né, de mais empresas para participar. A gente está gostando da ideia, né, porque a gente sempre fala que isso que é um movimento onde que ele faz sentido se as pessoas participarem, né, Marcelo? A gente fala que isso aqui ele fica grande porque as conexões aumentam, né? A gente consegue trazer heróis locais, né? Porque são relacionamentos de algumas empresas. Então, a empresa, esse ano, minha expectativa é que a gente vai fazer um movimento, né, bem maior do que os anteriores. Eu acredito que o projeto está sempre evoluindo e crescendo, né? Para a gente poder realmente levar essa comunicação aí para o Brasil, né? E por que não falar para o mundo aí, que com as redes aí a gente está em qualquer lugar. Não temos mais, né, limites geográficos. A Berrante Software Pecuária fica honrada de participar, né? E vai ser mais uma temporada maravilhosa que a gente vai ajudar, nós como empresa de gestão e tecnologia, a gente tem total conexão com isso, porque nós estamos falando de pecuaristas, de pessoas do agro, nós estamos falando de pecuária, de atividades que têm alta conexão com a gente, né? E nós como uma empresa que trabalha no setor, a gente não fica só preocupado em vender o nosso produto, nós também queremos ajudar, né? Então, nessas andanças, num movimento como esse, a gente percebe que o pecuarista, muitas vezes ele está ali, o produtor rural, muitas vezes ele está ali focado no seu negócio, mas na hora que você coloca uma câmera e um microfone, ele vira um ator e ele começa a falar. E aí é um ótimo para empresas como a gente para perceber, né, que ele conta ali. Talvez ele não tenha tempo de sair para ali específico, mas quando nós vamos lá levando, né, todo um aparato profissional e mostrando o que ele tem de melhor ali, enfatizando, mostrando o trabalho dele dia a dia, ele fala. E ali a gente capta muita coisa legal, né, experiência, troca de experiência, né? A gente tem, na expedição anterior, nós estávamos falando mais cedo aqui do seu Otoniel. O seu Otoniel, ele tem no mapa o nome dele lá, mas ninguém nunca viu o seu Otoniel. Inclusive, ele tem uns 4 nomes diferentes, mas não sabia o nome dele certo. E aí a gente foi lá, não, temos que achar o Otoniel. Achamos o Otoniel está no mapa 4 rodas, né? Olha isso. E ele já ajudou muitas pessoas. Ele tem uma frase, né, que é ajudar a fazer o bem sem ver a quem, né? Então, assim, como que a expedição provocou isso aí, e a gente conseguiu levar aí para o Brasil uma pessoa dessa maravilhosa que já ajudou várias pessoas sem ver a quem. Olha, né? Que maravilha. Era o ponto de encontro dos boiadeiros no Xingu, era no São Otoniel. Queremos achar aqui, né? Aqui na região do Vale do Goiânia, nós queremos achar essas pessoas, essas histórias, para contar essas histórias, essas conexões. Que assim seja, viu? Eu gosto muito de gente também, sou apaixonada por pessoas, pelas histórias e aí é muito, muito bom quando muito valioso quando a gente encontra, né, essas pessoas pelo caminho e a gente pode honrar a história delas. Igual o Maracujá, né, da série 2022, né? Em 2022, a gente visitou uma agricultura familiar. O pessoal não sabia que tinha produção de maracujá lá, né? O pessoal da própria região, tinha gente que não tinha conhecimento. Então, assim, foi mostrado e
Uma novidade para bastante gente. Fazenda Mandala, lá do amigo Paulo, Henrique e família. A gente visitou uma propriedade lá de 20 hectares. Eles fornecem maracujá para mais de 10 cidades lá na região. Olha Uma aí. coisa lá em Porto Alegre do Norte, pouco vista, pouco valorizado, né? O rapaz formou em agronomia, os pais ralaram ali muito, muito mesmo. Ele trouxe o assunto do maracujá, a família, o pai dele falou, nossa, o que eu fui arrumar com esse menino para estudar, gente? Não, a família foi, não, isso aqui não dá certo, não. Eu falei, pai, eu quero. Você quer? Então, vamos, então, né? E, assim, mudou a realidade da família, tá? Mudou a realidade da família. Olha que Qualidade bacana. de vida bem melhor. É um empresário reconhecido, referência, exatamente, né? Melhorou a qualidade de vida da família, tá formando o segundo irmão já, então tá Mas é tudo maravilhoso. certo. quando a Essa gente história vê, né? tem que ser contada, né? É isso. E é através de pessoas que a gente consegue acessar isso. Precisamos mesmo. Eu quero convidar, Kennedy, muito obrigada. Daqui a pouquinho, você fica por aqui, agora que a gente todo mundo já sabe que você está aqui. Não, e você pode ir acrescentando, ficar na voz dos bastidores aqui, vamos acrescentando, vai lembrando. Mas eu ia pedir para você, se você não se importar, para a gente trocar de espaço para o Ricardo vir para a mesa. Quero apresentar o Ricardo também. Mesa ajustada, Ricardo Faleiros. Muito bem-vindo, Ricardo. Você é pecuarista, é isso, Ricardo? Sim. E presidente da Associação do Novilho Precoce? Sim, estou no segundo mandato. Primeiramente, a satisfação estar com o Marcelo aqui, com o Kennedy, com você, Ju. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E estou na 4ª geração de pecuaristas? produtor rural. Que maravilha. E estou no segundo mandato da Associação Goiana dos Produtores de Novilho Precoce, que no ano de 2025 está fazendo 30 anos, a associação. Que maravilha. Então, aceitamos o desafio e já estamos no segundo mandato do desafio. Olha aí, e baita desafio mesmo, né? É grande. Desafio grande. Porque a associação teve seu momento de glória, né? E agora, de 2012 para cá, ela perdeu incentivo. Então, a gente está tentando reviver, vamos falar assim, dando um sangue lá, pondo oxigênio para ela voltar a ser o que era na década de 90. Não, mas é importante esse trabalho, né? Porque realmente a gente precisa de união de classe mesmo para conseguir ter voz, ser ouvido, exigir, é muito importante. E a primeira vez que você está participando da Expedição Araguaia, conta para o pessoal que está acompanhando a gente. O Kennedy me ligou uns meses atrás, aí, como é que você tá? Falei, fala, Bugrão. Aí ele pegou e me falou do projeto, eu peguei, achei um negócio muito interessante, aí eu entrei no YouTube, né, de imediato já conheci o Marcelo, que é uma pessoa de Deus também, que eu tenho um negócio comigo, tudo é propósito de Deus, nada é por acaso, né, então eu gostei, falei assim, tô junto, tamo junto, o que precisar de mim, nós vamos agregar, né, a gente tá aí para servir, para somar. Eu acho que a gente... fome com a vontade de A comer. fome com a vontade de comer, foi desse jeito. Juntou a fome com a vontade de comer. É isso aí. Gi, uma das vertentes da Expedição Araguaia-Xingu é fomentar a classe produtora. É fomentar a política de classe. Tá? Então, assim, tudo isso são feito com pessoas, mas quando o Kennedy me trouxe o Ricardo, e eu já tinha o contato dele agendado ali, em outro momento, a gente conversou sobre boi, né, alguns anos atrás aí, mas... Quando a gente conversou, deu match, né? Tipo assim, falou assim, cara, isso aqui dá certo, tá? Gente de Deus, né? Gente que, assim, que tem os propósitos que nós tem, gente que defende a classe produtora, a gente sabe. Eu participo, faço parte de diretoria de associação, de sindicato rural, e isso, às vezes, é muito mal julgado, inclusive, tá? Uhum. Mas, rapaz, todo produtor merecia passar por uma diretoria de alguma associação ou sindicato rural. É importante dedicar um tempinho ali. E o Ricardo é um grande classista, tá? Ele está no segundo mandato, já não é à toa. E assim, a gente até brincou, falou assim, vai ser edição Goiás, vai ser edição de 30 anos do Novilho Precoce. Então, certamente, a gente tem coisa para aprender com a Novilho Precoce, tá, Ricardo? Os seus pares. Fique à vontade para usar o canal da Expedição,
tá? Para falar da associação, para falar dos feitos, para falar dos projetos. E não desanime, você fica firme aí. Tá? Quem bambeia é barbante. É isso aí, tá bom? A gente chega, eu falei para vocês que hoje a gente estava com o estúdio cheio aqui. Então, chegando aqui para falar com a gente também, queria convidar o Fausto. Fausto, vem aqui para a mesa, por gentileza. Vamos ver se a gente tem. Eu quero depois achar um espacinho para a Aline também, mas a gente vê se consegue. Vamos fazendo um rodízio aqui. O Fausto Borba é pecuarista também, já de longa data. Ali é uma pessoa que tem muito para falar daquele Vale do Araguaia, conhece aquilo dele. Está aí à frente da Bradano Holding, também aqui um dos sócios da AgroSelections. Então, Fausto, quando você viu esse projeto pela primeira vez, como foi? Eu diria, Gi, que o projeto da Expedição Araguaia-Xingu, primeiro já estava no sangue, né? Porque a gente, pelo fato de valorizarmos e termos negócio na região do Vale do Araguaia, isso já impactou logo de imediato, né? E na oportunidade que eu tive para conversar com o Marcelo, quando ele falou sobre o projeto, eu falei, Marcelo, estou dentro com você, vamos trabalhar a parceria, né? Porque a gente sabe a dificuldade que o agronegócio tem de comunicar com o mercado, né? O agro, ele faz um trabalho muito bonito da porteira para dentro, mas a comunicação da porteira para fora não é a habilidade que o agro tem. E a Expedição Araguaia-Xingu, ela tem tudo a ver com isso. Então, ela consegue transcrever, ela consegue traduzir o agro da porteira para dentro para o mercado externo, para o mercado da Faria Lima, que eu falo muito, né? Que o pessoal, né, tem muito a compartilhar com a gente, mas a gente tem muito a ensinar para eles também. E com isso eu acho que faz todo sentido, sabe, Gi? A gente entregar um produto que vai valorizar a nossa relação de mercado, do agronegócio com o mercado nacional e internacional. Então, a Expedição Araguaia-Xingu é isso. Viu, Marcelo? Parabéns pela iniciativa das gestões anteriores, né? E estamos juntos aí para fazer essa edição agora. Ô Marcelo, vou falar para você que não hoje, eu não vou pedir para ele contar essa história hoje, que nós já estamos com o tempo apertado aqui, mas na expedição eu quero que ele conte a história que ele me contou, passando lá pelas estradas, lá indo para a Fazenda Tesouros, ele mostrando como que foi que aquela estrada nasceu. Né? Abriram a estrada ali no peito. Então, o que a gente falou mais cedo, que a gente falou que às vezes tem que levar as coisas para abrir ponte e tal. O Araguaia tem história. Tem muita história. Tem muita história, né, Marcelo? O Araguaia tem história. Então o Fausto e família, né, também estão ali já há muito tempo desenvolvendo aquela região. E acho que é muito bacana quando a gente vê um projeto como esse, né, que vem para promover um trabalho de tantas pessoas ali naquela região, né, Fausto? Com certeza, assim, a região do Vale do Araguaia é uma região que foi iniciada a abertura em 1960, então é uma região muito voltada para a pecuária. E ela está passando por um momento agora de revolução, de integração lavoura-pecuária, que é uma revolução na região toda, né? Trazendo mais prosperidade, trazendo mais tecnologia, fazendo com que, né, os produtos que são desenvolvidos ali alcancem o mundo inteiro. Nós temos indústrias ali na região que são exportadoras de carne para o mundo todo. Então é muito gostoso você perceber essa evolução toda no processo e tudo ali. E agora com a Expedição Araguaia-Xingu nós vamos poder mostrar uns cases de sucessos, né, que nós desenhamos aí, que vai estar apresentando, né, Marcelo, um pessoal muito bacana, referência na região, que vai trazer uma experiência fantástica para quem estiver assistindo as edições, né? Então eu acho que é uma maneira muito boa de contribuir com esse mercado, de contribuir com essa região e valorizar cada vez mais o produtor rural, pessoal, porque eu acho que isso está no nosso sangue, né? Então tá na nossa história e ninguém vive sem um produtor rural. Então eu acho que é um momento muito importante para todos nós. Com certeza. E eu queria achar um jeito da Aline passar por aqui. Aline, vem para cá. Quantas gerações agora? Fausto é a segunda, a terceira? Eu sou a segunda. Aline. Meu pai era, já em memória, né? Fausto também. Aí eu sou a segunda geração.
A Aline é a terceira e o Fausto Neto, que vocês viram por aí andando Tá de drone. por aí com drone para lá e para cá. Viajando de drone para todo lado, aí já é a quarta geração que é filho do meu filho, né? Então o Fausto Júnior, que está em São Paulo cuidando da parte de produção, e o Fausto Neto tá voando de drone por aí. E é legal que a Aline, ela vem em 2 momentos com a gente para a expedição, né? Como patrocinadora, então a Aline é arquiteta, tá empresária, à frente também da Dinâmica TRR hoje, né? Que é um dos patrocinadores. E a Aline também já está fazendo a sucessão aí, já fazendo junto com o pai, com a família, uma construção de um case que a gente vai mostrar, que é de uma fazenda, como que nasce um projeto inovador ali numa fazenda. Então, queria que você conte um pouquinho para a gente. Não vai muito, porque tem que assistir, tem que esperar. Só tem 2 chances de ver isso. Ou você vai para a expedição com a gente, que ainda dá tempo, né, Marcelo? Isso aí. Ou você vai esperar que a gente vai produzir esse conteúdo e vai para o canal Terra Viva daqui a algumas semanas. Mas, só para dar um spoiler um pouquinho, para as pessoas entenderem um pouquinho da sua chegada na expedição. Oi, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Bom, igual a Gi falou, né, a gente está tanto como patrocinador com a Dinâmica TRR, né, mostrando um pouquinho do trabalho que a gente faz lá na região e entregamos diesel lá para mais de 700 fazendas na região. E também somos produtores rurais, né, estamos lá com a Fazenda Tesouras. A Fazenda Tesouras é um programa bem inovador, né? Ele é um programa muito diferente do que tem sido feito na região hoje. E a gente está fazendo um projeto do zero, assim, começando um projeto do zero para trazer uma coisa totalmente nova na região. Então, trouxemos os melhores parceiros em questões de projeto rural, aprovações ambientais. O nosso projeto, ele tem como premissa, né, principalmente a questão ambiental, de bem-estar animal. Então, ele já começa com esse cuidado extremo, né, nesse sentido, desde o começo. E o foco do nosso projeto é fazer a verticalização dos produtos até o cliente final, na gôndola, né, em São Paulo ou em qualquer outro mercado, em Goiânia, um mercado consumidor que, de fato, valoriza o tipo de produto que nós vamos trabalhar, que não é um produto commodity. Ele é um produto diferente, é uma carne selecionada, diferente, e que tem todo esse cuidado ambiental, todo esse cuidado de bem-estar animal, que nós estamos pensando assim nos mínimos detalhes desde antes da gente começar o projeto. Né? Então, é um projeto muito diferente do mercado. E o mais importante é fazer isso com técnica, com cuidado, mas também com resultado, né? E a gente sabe que o agro hoje tem passado um momento não tão favorável na questão da pecuária, e a gente está trazendo uma proposta diferente, não só para nós, mas que possa ser replicada também para outras pessoas, para trazer um projeto sustentável, tanto ambientalmente quanto financeiramente também. Excelente. E esse é um dos cases que quem vai acompanhar a gente aí na expedição vai poder ver, né? Como é que está nascendo um projeto como esse. E vai poder ver outros tantos cases, né? Como, a gente já pode dar spoiler aqui, como de uma fazenda imensa. Temos grandes cases aí, como eu falei. O Vale do Araguaia Goiano é um lugar de personagens importantes para o agronegócio nacional, né? Não visitaremos todos eles, mas alguns visitaremos, né? Com articulação aí dos parceiros, nós estaremos aí visitando já a Fazenda Nova Piratininga, né? Como um case de sucesso do Vale do Araguaia, do Brasil, né? Uma fazenda que tem história, uma fazenda que tem muita gente envolvida, né? Visitaremos a Fazenda Favorita do Kiko Quagliato, né? Um baita de um personagem aí, carinhosamente chamado aí pelos amigos de Yellowstone do Araguaia, tá bom? Né? Visitaremos a Fazenda Tesouras, que certamente eu falo assim que ali vai ser uma virada de chave, né? Vai mostrar assim, vai o produtor brasileiro que ainda faz a pecuária tradicional vai se sentir abraçado e vai sentir que é possível virar a chave. E vai ser uma provocação para todos que participarem, né? Visitaremos também aí um grande baluarte aí da pecuária goiana, a fazenda do nosso amigo Paulo Leonel, do Grupo Adir, e visitaremos a
fazenda do Dr. Chiquinho lá, o Flávio Rodrigues Acunha vai receber nós lá no Nelore DRX, né? Se eu estou esquecendo de algum aqui, é isso mesmo. Até o momento são esses. E a pousada, né? E a pousada Asa Branca do Carlinhos, né? Isso. Onde a gente volta a falar, oxigenar com um assunto bacana, interessante, que é o turismo rural ecológico, né? Evidenciado aí na última temporada, e todo ano a gente vai estar colocando um case de sucesso desse agroturismo, vamos falar assim. Então serão dias incríveis, né? A gente pega a estrada agora no dia 27, previsão de saída dia 27, né? Pode sofrer alguns ajustes, que a gente está fechando a rota, e vamos a semana toda até o dia 3 na estrada. Então, ainda tem espaço para alguém que queira ir para a estrada com a gente, Marcelo? Sim. Fazendo uma rápida revisão sobre a expedição, nós pegamos estrada aí no dia 28, eu acho que é o dia 27, 28, 27, né? O primeiro dia de expedição, e vamos aí até o dia 3. Primeiro, assim, só para a gente colocar assim, uns pingos no J, que eu gosto de falar, essa expedição acontece com propósito, com pessoas envolvidas, engajadas, mas principalmente acontece porque tem gente que acredita, não só na expedição como no agronegócio. Então eu não posso deixar de agradecer todos os parceiros que estão envolvidos no projeto até aqui, tá bom? Até anotei aqui para não esquecer nenhum, já um parceiro de longa data, o pessoal da marca Motos Mitsubishi, né? Onde a expedição vai, eles já falam, vamos juntos, estamos juntos, é um parceiro. Mandar um abraço aí para o amigo Thiago Gil, tá bom? O Berrante, que é o Kennedy, né? O CEO da Berrante, software pecuário, está envolvido. Meu amigo aqui, o Ricardo Faleiros, apoiando pela Associação do Novilho Precoce, viu, Ricardo? De prontidão, você chegou e falou, não, tô junto nesse negócio aí, né? E daí surgiu outras conexões, a gente veio parar aqui, né, no Hub de Negócios e Oportunidades do Goiás, está aqui na AgroSelection, tá? Então, assim, apresentamos aí o projeto Fausto, né, já entrou aí com o apoio da Dinâmica Agro, que é um baita de um projeto inovador de verticalização da carne. Então, assim, tem muita história para a gente contar aí, a gente vai ter tempo para isso, né, de executar, de contar a história, né, de realizar também, né? Dinâmica TRR, que é uma das grandes empresas aí que fomenta, vamos falar assim, o agronegócio no Vale do Araguaia Goiano. E eu já deixei o convite, já deixei a provocação que o Vale do Araguaia Mato Grossense também merece um Dinâmica TRR, com essa agilidade, com essa qualidade de combustível. Isso aí nós já atendemos ali a região de Cocalinho e bem em breve vamos inaugurar em Querência também. Então, estamos chegando lá, já estamos no caminho. Tá? O Vale do Araguaia Mato Grossense é lugar de gente corajosa, de gente empreendedora, tá? E gente boa principalmente. Mais outros colegas aqui, o Ricardo da Cria Fértil, sabe? Grande referência, grande técnico, né? Um entusiasta da pecuária nacional, né? Assim, quem conhece o Ricardo, a história dele, sabe da importância do Ricardo nesse movimento. E o Ricardo é um cara até um pouco retraído e tal, um pouco mais fechado, mas quando a gente trouxe o projeto, ele falou, tô dentro desse negócio aí, tá, Marcelo? Eu quero participar. Infelizmente, ele não tá aqui hoje, né? Tá nos compromissos lá em Tocantins, mas o Ricardo da Cria Fértil é um parceiro que estará conosco. A Organics, né? Que eu gostaria que você falasse um pouco aí do parceiro, o Fausto, da Organics. A Organics é uma empresa hoje, trabalha em vários estados, Goiás, Mato Grosso. É uma referência hoje na produção de adubo orgânico, inclusive atuando em alguns confinamentos importantes, como o JBJ ali de Aruanã, por exemplo, né, produzindo muitas mil toneladas de adubo orgânico para poder adubar a soja, o milho, a cana, enfim, né, as pastagens. Inclusive, numa das parcerias aí que a Tesouras fez, está colocando agora mais de 800 toneladas de adubo orgânico da Organics, né, no projeto dela para poder melhorar a parte de fertilidade de solos. Então, o MIAC aí, nosso parceiro, obrigado, MIAC, pela confiança, pela parceria, e a gente vai realmente corresponder à altura aí do trabalho que vocês fazem. Parabéns, porque a Organics faz a diferença hoje na adubação de pastagem e de todos
os produtos agrícolas que ela atua e traz resultado satisfatório para o produtor. É isso aí, orgânicos, resultado sustentável. E ela também, orgânicos também, mandar um abraço para o Miak. Ela também está na MFG, que é um dos grupos com fina muito boa aí no Brasil, que é o grupo do Marcos Molina. É isso aí. E a Agrogroup também, o nosso parceiro Isaac, que também não conseguiu estar aqui conosco hoje, mas está aí há mais de 10 anos, facilitando o crédito, acesso ao crédito ao produtor rural, e está acreditando no projeto e está ajudando a bancar o negócio. Fora isso, a gente tem outros parceiros assim que ajudam na execução do projeto, como a STV, como o próprio canal Terra Viva, é um parceiro de primeira mão. O Toninho, né, o professor Antônio Pereira, né, do agronegócios aí, da TV Agro aqui em Goiás, vai estar ajudando a gente no projeto. E eu tenho certeza que esse aí é só o primeiro passo e outras pessoas vão integrar a comitiva. O Sindicato Rural de São Miguel, através do parceiro Newton, né, nós vamos fazer também alguns encontros com os produtores. Logo menos a gente vai estar aí abrindo a agenda, o dia, o local, onde vão ser esses encontros para os produtores estarem indo lá conversar com a turma da expedição, indo lá passar as demandas do produtor para a gente levar isso aí para o Brasil e para o mundo. Então, assim, eu quero deixar a provocação. Você que é empresário do agro, que quer ter sua marca aí vinculado com um projeto de bem comum, né? Fazer relacionamento, fazer negócio também, tá? Integra a nossa equipe aí até a data da expedição aí. A gente tem espaço aí para bons companheiros para ingressar nessa comitiva do bem. E não poderíamos deixar de falar da M2, né, Marcelo? O idealizador do programa e tudo, né? Dona Mary, Marcelo, né? Da M2 é uma empresa fantástica que atua na região do Vale do Araguaia já há alguns anos também. E parabéns pelo seu trabalho, viu, Marcelo? Como profissional, como pessoa e pela oportunidade de estar trazendo isso para o lado dos Goiás, né? Então a gente fica muito lisonjeado e agraciado de poder compartilhar isso com a gente. Que isso, Fausto. A M2 está ali servindo o produtor, o Vale do Araguaia e Mato Grossense. Certamente já estamos com um pezinho no Goiás e vamos integrar. Né? O convite está feito do lado de cá e vamos junto. Nós estamos aí, como o Marino falou hoje, os parceiros da região de Goiás aí vão ficar muito bem recebidos. A vinda sua vai ser muito importante para nós. Certamente. Vamos junto. Muito bem. Então, só para a gente repassar, que a gente já estourou todos os prazos possíveis hoje, mas hoje é um podcast atípico, mas muito importante, né? Que a gente realmente desse voz, pelo menos algum minutinho para todos vocês. Para quem nos acompanha, poder entender um pouquinho mais a grandiosidade que é essa expedição, né? Que é realmente, a gente precisa de uma expedição grandiosa para uma região tão grandiosa como do Vale do Araguaia, então tem que fazer jus. Mas só para a gente repassar, quem quiser participar da expedição, ir com a gente a campo, as empresas que quiserem ainda participar, ainda está em tempo, façam isso, conversem, a gente vai deixar os contatos todos aqui. Durante a expedição vai ter muito conteúdo em tempo real, né, sendo postado, então se você ainda não segue as redes sociais da expedição, siga os parceiros também, porque vão estar em campo junto com a gente, então vai estar todo mundo produzindo conteúdo, tenho certeza que você vai gostar muito dos bastidores, do que você vai ver ali. E depois disso, nós teremos 10 episódios no canal Terra Viva, isso vai virar uma websérie que vai para a TV também, vai ser incrível, né? Tem muito conteúdo, tem muita coisa bonita aí para vir, né? É isso aí, o produto final ele estreia na TV, no canal Terra Viva, na segunda quinzena de setembro, né? Serão 10 episódios seguidos, todos os sábados às 9h30 da manhã. Mas a gente vai estar no movimento aí das redes sociais até dezembro, no mínimo, falando sobre o Vale do Araguaia goiano e movimentando o setor, fazendo negócio, vai ter rodada de negócio, vai ter muita coisa bacana aí ainda. Eu falo que todo ano, cada comitiva é uma rede do bem que é criada e as pessoas vão se conhecendo, outras pessoas já se conhecem, mas não são tão próximas, e aí eles vão aquecendo ali os motores e passa um pouco, tá tudo certo e tudo bem aí para todo mundo.
Tudo bem, muito bem. E tem um ponto importante que eu já quero colocar na mesa, Marcelo, aproveitando, né, essa oportunidade. Esse ano nós estamos fazendo a edição da Araguaia-Xingu com essa equipe, com toda essa estrutura. Para ano que vem, a Araguaia-Xingu vai ser ainda melhor, né? Então, já preparem aí. O pessoal que não teve oportunidade de entrar nesse ano no Araguaia-Xingu, já prepara para o ano que vem, que vai ser muita mais novidade. A gente já está redesenhando algumas oportunidades aí que a gente já vislumbrou, né? Que eu acho que vai fazer toda a diferença, vai agregar ainda mais valor, mais encantamento para esse programa, que, né, que a gente sabe que promete muito aí para esse ano, mas ano que vem a gente já está com o olhinho lá na frente, né? Isso aí. Evoluindo, né? Como sempre, né? Não podemos ficar parado. Como agro, né? A gente não para. É isso. Já fazer o lançamento do ano que vem, já com as datas do ano que vem já também, né? Já prepara para isso, né? Mas é um mundo de oportunidades, né? Que assim seja. Meus caros, muito obrigada a todos vocês por esse tempo aqui. A gente continua junto aqui, porque finalizando o podcast aqui, a gente tem um evento lá embaixo para dar sequência, mas eu estou muito feliz, ansiosa para pegar a estrada com vocês, que eu tenho certeza que serão dias incríveis aí pra gente. Né, Marcelo? Tem muita coisa. Vamos juntos. Vamos juntos. Acelerar a nova Triton. Ó, tá bonito, aí. Tá uma máquina, essa nova Triton ficou fera. Aí, já quero. Será que eu vou sobrar uma direçãozinha pra gente também ali? A direção vai ser disputada, hein? Vai ser disputada. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Se você ainda não segue, de novo, vai lá, segue as redes sociais dessa turma toda. A gente vai deixar todo mundo marcado aqui, os patrocinadores, quem vai estar presente com a gente na expedição. Segue, acompanha, prestigia, porque serão dias incríveis e tem muito conteúdo bacana para você acompanhar. E se você tiver aí uma dúvida se entra ou não entra, entra, vai ser muito legal, vai ser muito rico esses dias na estrada, esse conteúdo, e depois aí vai para canal Terra Viva, a oportunidade que você tem de fazer o seu negócio chegar a ser mostrado para mais e mais pessoas, se conectar aqui, que a gente falou muito disso aqui, da experiência de conexão que acontece também. Então, vem participar desse movimento, porque como a gente começou a conversa aqui, é assim que a gente vai construir o agro do futuro. Então, obrigada pela sua presença e até a próxima. Obrigado. Obrigado. E venha para a expedição Araguaia-Xingu. É isso. Todos são bem-vindos. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, ou vai no nosso site também. É só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima! Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Estagiários de jornalismo, João Victor Galvão. Estúdio ASTV.